Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, essa viagem emocionante pelo mundo do agronegócio, pelos saberes e sabores, histórias da nossa gente. Um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque a superação de um agricultor que ficou 92 dias internado no hospital por leptospirose. O Fabiano chegou a ser desenganado pelos médicos 8 vezes, mas voltou para casa em uma surpresa emocionante. Fraqueza, né? Primeiro, cada dia mais forte, daí no final tinha febre, vômito, daí até quando eu fui para o hospital. Amigos e vizinhos fizeram um mutirão para colher o fumo do agricultor e a gente foi acompanhar. Nós já viemos na época da limpeza do fumo também. Quando ele foi internado, nós fizemos um mutirão e viemos passar o veneno aqui e depois ajudando na colheita agora. Vamos falar ainda sobre a doença que acometeu o agricultor, causada pelo rato e mais comum de acontecer no interior do que na cidade. A transmissão dela se dá por ratos ou até mesmo a urina de cachorro contaminado, que já teve o contato com essa água contaminada através dos ratos, mas o agente principal é o rato. Vamos mostrar uma pequena propriedade gaúcha que resgata as tradições alemãs e italianas. Eu acredito que ela deva ter perto de 200 anos essa casa. Pois o meu avô, quando ele comprou esta propriedade, ela já existia. O Museu da Propriedade, com peças cheias de história. São nossos, da nossa família, uma parte eu fui arrecadando, fui garimpando e até hoje eu pego peças para deixar aqui dentro no nosso museu. E a receita da semana também vem de lá, um bolinho de chuva sem açúcar. E o chimarrão já está pronto, pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Você vai conhecer agora uma pequena propriedade rural que decidiu abrir as portas para o turismo, levando em conta a herança herdada pelos colonizadores alemães e italianos. Além da arquitetura tradicional, tem também uma cascata de 7 metros. Seu Heldon tem 83 anos. Sentado na varanda da casa, na comunidade de Seca Baixa, em Imigrante, no Rio Grande do Sul, pode passar horas contando as histórias do passado. Descendente de imigrantes alemães, ao longo dos anos, viu a propriedade transformar justamente toda essa história em atrativo turístico. E a língua alemã ainda segue viva por aqui. Ich bin Heldon Lachmann, ich wohne hier schon 81 Jahre. Ich war 2 Jahre, wie wir hergewandert sind, mit meinem Papa hier das Haus gekauft hat. Eu sou Heldon Lachmann, nasci em Teutônia e tinha 2 anos quando eu chegou ali com o meu pai, quando ele comprou a casa e a terra ali. Quando eu era criança, então eu morei aqui com meus pais, né? Depois com meu pai e minha madrasta, no caso. E eu trabalhava na roça. A gente tinha porcos, criação de porcos, criação de vacas leiteiras, tirávamos leite, vendíamos o leite, soja, milho, essas plantações. Então a gente trabalhava muito na roça. A família Lagman veio da Alemanha para o município de Teutônia no século XIX. Já na década de 1940, se mudou para Estrela, que mais tarde se tornou imigrante com a emancipação em 1988. É um município que foi formado através de áreas, né, que se emanciparam de 2 municípios, que foi o município de Garibaldi, com uma imigração italiana, né, e o município de Estrela, com uma imigração alemã. Então, por isso que se deu o nome de imigrante, né, inclusive para definir até melhor, né, esse povo que está morando aqui. E daí eu pensei, um dia eu vou me aposentar, eu vou explorar a cascata que tem nessa propriedade. Tem várias cascatas, mas uma
então está o acesso aberto a visitantes. Em 2016, a Silvane decidiu começar com o turismo rural. O cenário já estava pronto, com várias cenas típicas de roça. Um dos atrativos é o Caminho do Fristique, uma trilha pela qual a avó da Silvane levava o café da tarde para quem trabalhava na roça. Porque a minha avó sempre vinha com meu avô na roça e com meus pais com uma cesta de fristique. Fristique, para quem não sabe, é merenda, merendinho. E lá dentro, então, nessa cesta, ela trazia o pão de milho, o melado, a nata, a linguiça. E hoje, então, ele é uma opção de lazer para as pessoas que vêm nos visitar fazer esta trilha e fazer um giro em nossa propriedade. De acordo com a dona Silvane, aqui onde hoje tem essa ponte, antigamente era passagem onde uma carroça era puxada por uma junta de bois, que a família vinha então colher o pasto e a cana-de-açúcar, que era a principal fonte de renda na época. Com o passar dos anos, esse terreno parou de ser cultivado e a mata tomou conta, onde hoje compõe esse cenário próximo à cascata, que tem cerca de 7 metros de altura. É uma pena que hoje em dia a água sempre vem menos, né? Então não é mais aquela água como era há 50 anos atrás. Isso também é um problema que que nós todos temos que nos conscientizar e nos preocuparmos um pouco mais, eu acho, com a natureza e com o meio ambiente. Já deu para ver, né? O verde é predominante por aqui. Uma grande variedade de árvores e flores adornam todo o caminho. Uma plantação de cicas, tem figueiras chilenas, tem ipês, tem orquídeas nas árvores, tem as orquídeas para vender, né? Pergolados com glicínias, onde as pessoas podem sentar. Tem bancos para sentar e tomar um chimarrão. Porque eu acho que o turismo é isso, a pessoa vem para visitar, tu tem que sempre estar mexendo, um cantinho de flor lá, um cenário ali, um balanço lá, um cenário para foto diferente, que é isso que as pessoas da cidade hoje em dia cada vez mais procuram. Vir para o interior e passar umas horas de lazer com a família, longe dos grandes centros. Originalmente, a propriedade de cerca de 6 hectares era conhecida como Cascata das Orquídeas, mas uma mudança de nome levou em consideração a história dos antepassados e o legado que eles deixaram por aqui. A gente está reestruturando toda a propriedade, estou com um sócio agora, seu Carlos, e daí como a gente vai reestruturar tudo, pensamos também em trocar o nome, em colocar Freeland, que é terra livre. Que daí dá para contar melhor a história dos nossos antepassados. A primeira leva veio em 1824, depois nos anos 1870, 1880, foram pessoas ou famílias, né, que tiveram extremas dificuldades, né, no seu país de origem, né, da Alemanha, e é isso que eles vieram buscar aqui. A sua liberdade, né, de poderem, né, recomeçar uma vida, pudessem aqui também exercer, né, de uma forma mais livre a sua cultura, né, as suas tradições, né, em todos os sentidos. A casa, construída na técnica enxaimel, é outra atração da propriedade. Eu acredito que ela deva ter perto de 200 anos essa casa, pois o meu avô, quando ele comprou esta propriedade, ela já existia. Algumas venezianas estamos trocando. Futuramente ela vai ser restaurada também, mas as características a gente sempre procura deixar o mais natural possível. O sítio oferece uma imersão no cotidiano cheio de desafios dos primeiros colonos e também é um convite à gastronomia típica. O café colonial é famoso, reúne uma mesa farta que mistura os sabores da culinária alemã e italiana. Você tem na Inglaterra o chá das 4, né, coisa assim, certo? Nós temos o café da tarde. Como aqui nós temos a colonização, que são agricultores, então por isso que se denomina então o café colonial, né? Que ele é servido com todos aqueles produtos, né? O pão, né? O queijo, a morcilha, o salame, a cuca, né? Caro-chefe, como se diz, é o pão de milho. Mas a gente também serve o pão sovado, que é da origem italiana. O grupo é tudo com agendamento, o nosso café, a janta, o almoço também. A gente preserva isso com muito carinho, né?
para que isso tenha a sua continuidade. Claro que isso também tem um elemento ali dentro econômico, né? Pois além disso, né, nós temos também eventos aqui, casamentos, formaturas, né? E é claro que a gente não pode terminar essa reportagem diferente, degustando um pouquinho de cada um desses sabores. Daqui a pouco a gente continua em Imigrante, no Museu da Família Lagemann. Você vai se encantar com a quantidade de itens preservados neste lugar. Máquina de costura, placa de bodega e até calçados das crianças antigamente. Já já a gente mostra tudo. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Não tem nada mais autêntico do que um museu na roça. Ela conta a história das comunidades, dos municípios e principalmente o dia a dia dessas famílias de colonos. E agora a Silvane vai mostrar mais sobre o acervo da família Lagemann. Oi, tudo bom? Eu sou a Silvane Lagemann Caio. Eu moro na Seca Baixa, no município de Imigrante, e quero mostrar para vocês um pouco do nosso museu que eu tenho aqui junto a Freeland. Aqui então a gente preserva, pois eu sempre penso que é muito importante preservarmos essas antiguidades para mostrarmos para as futuras gerações como era no passado, o que foi usado, como a vida era mais difícil do que hoje. Eu mostro para vocês aqui uma Bíblia em alemão, por exemplo. São nossos, da nossa família. Uma parte eu fui arrecadando, fui garimpando. E até hoje eu pego peças para deixar aqui dentro no nosso museu, para mostrar então, como já falei, para as futuras gerações, malas de viagens, máquinas de datilografar. Hoje em dia as crianças não sabem mais o que é uma máquina de datilografar. A tecnologia vai sempre inovando, sempre mais e mais. Então, para eles terem uma noção, um conhecimento, como que se escrevia antigamente, quando ia na escola. Máquinas de costurar à mão. Isso lembra o cantinho da casa das nossas avós. Porque antigamente, eu me recordo, em cada canto na casa da minha avó, tinha um bule esmaltado, tinha um açucareiro. Aqui nós temos, então, vários tipos de lanternas. Tem umas que, às vezes, de vez em quando, eu coloco ainda um querosene. Depende do evento que tem. Uma vez eu lembro que eu fiz bem cedo um café colonial aqui no pátio e coloquei uma lanterna com querosene para receber os turistas. Então todo mundo se encantou em ver isso como era no passado, né? As louças que era da minha avó. Imaginem os sapatos
de criança. Olha a criatividade. Quando estraga o cadarço, hoje geralmente vai para o lixo o tênis. Na época foi botado uma fita mimosa aqui. E ele é feito com os pregos. E o peso, coitado da criança que tinha que usar isso. Aqui nós temos um baú em lata. Eu acredito que esse até veio da Alemanha. A gamela, onde antigamente se colocava a carne dentro, se salgava. Essa, inclusive, eu mandei restaurar. Aqui se colocava o chucrute dentro. Pepino também se colocava em conserva. Ó. As louças de antigamente, eu também gosto muito de preservar. Isso era uma fruteira de antigamente. Essa forma, em formato de um peixe, eu lembro muito bem que a minha avó fazia um creme de chocolate e depois se desformava, ela ficava do formato de um peixe. Era uma sobremesa que era feito um creme de chocolate. Na época era água, se usava maisena e o chocolate, o achocolatado em pó. Eu tenho também roupas para fazer aquele quadro de volta ao passado. Um vestido de antigamente. Aqui dentro tem as roupas que eram usadas antigamente. Antigamente era tudo com bordado, com broderie. Essa peça aqui também é muito linda. Uma vez por ano tiro tudo, lavo, passo um amaciante. Se alguém quiser fazer uma foto de volta ao passado, elas estão à disposição. Filtro de água de antigamente. Garrafão de vinho empalhado. Aqui eu tenho acredito que seja 25 litros de vinho. E esse aqui é um garrafão que é empalhado, então. Essa placa, ela estava aqui no comércio da minha vizinha, Silvili Porsche, já falecido, onde na época da Segunda Guerra Mundial era proibido falar em alemão e italiano. Eu me lembro que as pessoas que falavam essa língua iam presas. Antigamente a gente acordava aqui no interior com o cantar do galo mesmo. Depois surgiu então o relógio despertador, que fazia um barulho tremendo, não tinha quem não acordava com esse barulho. Isso aqui é um coador de leite. Aqui se colocava um pano, quando se tirava leite, fechava com essa peça e coava o leite. Aqui é uma lata de leite onde era medido o leite, pesado, no caso onde eles pesavam o leite, o leiteiro. Essa aqui então é a primeira batedeira manual que surgiu. Tu girava a manivela e a batedeira ela ia se girando, que batia a clara em neve no caso. Eu não poderia deixar de mostrar também as forminhas, onde é feita as bolachas pintadas. A bolacha do Natal. Então aqui tem estrela, tem coração, tem bota, tem o Papai Noel. Várias formas. Isso aqui são as forminhas que se fazia antigamente a massa dos canudinhos. Onde se colocava então os picadinhos dentro. Aqui tem outra forma de biscoito para fazer as bolachas pintadas. Isso aqui é a máquina de fazer a massa, as forminhas, tudo. Esta então é uma wafleira de antigamente que se botava em cima no fogão a lenha para fazer os waffles. E daí isso virava assim com um gancho, tem que ter. Tu gira, virava, ó. Para fazer os waffles. Era muito usado em casa, cada casa tinha uma para fazer. É uma receita muito gostosa. Aqui nós temos então um pouquinho do sapato de pau, que antigamente eles usavam. Tanto em casa, para festa, para sair. Imaginem o peso. Antigamente, então, eu lembro que a minha avó costurava numa máquina, eles chamavam manual, que não era de pedalar. Então, à noite, ela se sentava com uma lanterna, porque não tinha energia elétrica, e ficava horas de noite costurando, remendando as roupas. Eu lembro que meu pai, minha avó, minha mãe, minha madrasta, eles faziam muita manteiga. Então eles se sentavam perto do fogão,
à noite, de manhã, antes de ir para a lida, tomavam o seu chimarrão, o seu mate e ficaram batendo a nata até virar manteiga, que é uma das peças assim que em cada casa eu lembro que tinha. Então eu convido a todo mundo para que venha visitar também o nosso museu, para que as pessoas possam ver como era difícil lidar no passado. Imaginem passar ferro com um ferro desses, o peso que não era. E tinha que botar brasa aqui dentro. As pessoas se viravam, se davam um jeito. Hoje em dia fica tudo mais fácil. E agora a gente vai para um intervalo curtinho, porque na volta tem uma história emocionante. Um agricultor que ficou 92 dias internado por leptospirose. Os médicos chegaram a chamar a família por 8 vezes por não ter mais o que fazer, mas o caso teve um final feliz e a gente vai contar o desfecho cheio de exemplos de solidariedade e amor ao próximo. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia GETSE. Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha GETSE e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Essa história é até difícil saber por onde começar, mas a gente vai fazer assim. Um agricultor ficou 92 dias internado, a maior parte na UTI. A família chegou a ser chamada 8 vezes para se despedir. Mas essa não é uma história triste, sim, de volta por cima. Ele foi para casa com muitas surpresas e os vizinhos se reuniram para um mutirão na roça para cuidar das lavouras. Confira mais na reportagem. Sábado de manhã e a quantia de carros parece indicar uma festa. E não deixa de ser. Pela roça, na comunidade de Santa Luzia, em Rio do Oeste, Santa Catarina, mais de 30 pessoas com um sorriso largo fazem a colheita do fumo, que agora já está na segunda apanhada. Um mutirão na lavoura e outro nas estufas, que logo vão enchendo. O dono da lavoura anda por ali, mas ainda com a condição de saúde debilitada. Um alívio estar em casa e outro saber que a colheita não está perdida. Como é que tu se sentiu vendo esse pessoal tudo chegar aí hoje? Contente, vendo que a gente acha que não tem amigo, mas na hora que a gente precisa, eles estão tudo aí. A história começa quase junto com a lavoura de fumo que foi plantada em julho. As plantas estavam com menos de um mês quando Fabiano começou a ficar doente. Fraqueza, né? Primeiro, cada dia mais forte, daí no final tinha febre, vômito, daí até quando eu fui para o hospital. Daí. E tu achou no começo que era de vir à terra? É, cansaço de trator, né? Dor nas pernas. De trabalho.
Começava aí uma luta que estava muito longe do fim. O Fabiano estava com leptospirose, uma doença grave, infecciosa, transmitida principalmente pela urina de roedores. Foram 30 dias em coma induzido, entubado e com todos os órgãos afetados. Mesmo depois de acordado na UTI, a situação não melhorava. Foram 2 drenagens nos pulmões e muitas vezes que ele teve que ser reanimado. Familiares e amigos foram chamados 8 vezes pelos médicos, com a explicação de que não havia nada mais a ser feito. Ele até acordava assim, alguns dias acordava, só que hoje ele não lembra daqueles dias, né? Tipo, passava uns 2 dias daquele dia que ele tinha acordado, a gente perguntava, tal visita tinha ido lá, ele não lembrava já. Teve uma hora que tu quis desistir. Cansaço, fraqueza. Daí o cara pensa coisa que não deveria. Foi nesta hora de desespero que uma decisão dos médicos e da psicóloga fez toda a diferença. A primeira ideia foi levar os amigos e familiares até o hospital para uma surpresa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis. Que muito se fala da saúde mental, mas pouco se vê a imensidão do que a saúde mental pode fazer, tanto para positivo quanto para negativo. E depois do dia que nós organizamos a visita, ele chegou na UTI e com uma voz muito forte, ele disse, eu vou sair daqui. E tá ali, ó, e ele saiu. Todo mundo de mãos dadas esperando para te chegar, te recolher na nossa comunidade. No Dia das Crianças, foi a vez dos pequenos irem até o hospital para fortalecer a esperança. Inclusive, os 2 filhos do Fabiano, a Amanda, de 5 anos, e o Eric, de 13. Fabiano teve alta agora no dia 3 de novembro. Os amigos até tentaram convencer de que não poderiam acompanhar a volta para casa, mas a surpresa estava na igreja da comunidade. Nos dizeres, Fabiano, você é o nosso milagre. Até assim a gente pensava que talvez ia ter alguém aqui em casa esperando ele, né? Mas não, aquele monte de gente, tudo de branco, balão branco, lá na igreja com foguete, meu Deus, foi muito emocionante. Dizem que só o amor transforma e é isso que a gente continua vendo por aqui. A colheita do baixeiro, que é a primeira apanhada de baixa mais difícil, teve 50 pessoas ajudando. Desta vez, mais uma turma que conseguiu encher as 2 estufas em meio-dia. E pensa que mesmo doente lá no hospital, o Fabiano não esquecia da roça. São quase 40 vacas em lactação e 38 mil pés de fumo. E tu lá no hospital preocupado. A cabeça ficava longe. Não podia sair de lá, não tinha nada para ver e ainda não sabia como é que estava a roça. O que tu perguntava lá que eu fiquei sabendo? Eu perguntava de tudo. Estava colhendo fumo? Como é que ia? Fumo, as vacas. A gente sempre tentava deixar ele atualizado, né, das coisas, assim, mas a preocupação sempre era maior, né? Tipo, ele estava sabendo, mas a preocupação por não estar aqui, né, envolvido junto, era grande. Entre as pessoas que vieram ajudar, gente que também planta fumo e até quem nunca tinha feito isso. Nós já viemos na época da limpeza do fumo também.
Quando ele foi internado, daí nós fizemos um mutirão e viemos passar o veneno aqui. E depois ajudando na colheita agora. É, porque para pagar não tem mão de obra, então se não fizer assim, não tem como ele recolher o produto dele. A gente está muito feliz com isso. Tu pode ver, né, que ele nunca teve só. Olha quanta gente está aqui colhendo fumo, ajudando ele. E desde o início todo mundo do lado da Ilane dando força para tudo que ela precisava, com as vacas, com as roças. Então eles nunca tiveram sozinhos, mesmo ele lá no hospital. E a gente deve muito ao Fabiano, quando a gente não tinha equipe de carregamento de porco, como a gente trabalha com suinicultura. Então ele ajudava muito, então agora que ele precisa, a gente veio dar a mãozinha também, ajudar ele, que ele merece. E tinha mutirão na roça e também na cozinha. Saiu uma feijoada no capricho com carne assada que alimentou a galera toda. Por enquanto, a tarefa do Fabiano é apenas cuidar da própria saúde. A perfuração da tráqueo já está sarando. O tubo é apenas para vitaminas e ele já consegue andar e comer normalmente. Questão de semanas para que tudo volte ao normal. E agora? Compensa viver? Compensa. É isso aí então que faz valer a pena? Né, filha? Né, Eric? Uma história emocionante que só prova que a humanidade ainda tem jeito. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa doença, leptospirose. Você sabia que 70% dos casos são registrados no campo? Confira mais na entrevista. E para falar sobre este assunto, que é a leptospirose, eu vou falar com a bióloga da DIV, que é a Leoísa Andrião Coelho. Então, Leoísa, que doença é essa, né? A gente ouve muito falar sobre leptospirose, mas no campo parece que esse é um assunto ainda pouco explorado e tem muitos casos, né? Sim, a leptospirose é uma doença que é uma bactéria causada pela urina. A contaminação se dá através da urina do rato em água contaminada. Então, no campo é comum nós termos córrego, açudes, riachos, que pode ter uma quantidade excessiva de rato e acabar ocorrendo esse tipo de contaminação. Então, principalmente transmitida por ratos. Sim, a transmissão dela se dá por ratos ou até mesmo a urina de cachorro contaminado, que já teve o contato com essa água contaminada através dos ratos, mas o agente principal é o rato. E os sintomas? Quais são os sintomas que acendem um alerta para a doença? Febre alta, calafrios, icterícia, que é pele e olhos amarelados, e dores nas panturrilhas, principalmente dor muscular, principalmente nas panturrilhas. Uma característica que a gente viu também é muito amarelamento, né? Isso indica a disfunção do fígado já, né? Justamente. Então ela é uma doença que ela vai atacando o fígado e as vísceras em gerais, né? Por que então ela é tão perigosa? Porque ela leva ao óbito muito rápido dos pacientes, quando não existem os devidos cuidados clínicos. No campo, então, está muito sujeito pela quantidade de ratos, né? Mas quais são os cuidados que os agricultores podem ter para evitar, então, a contaminação por essa doença? É necessário utilizar EPI, luvas, botas, não entrar em contato direto com água de açude, dependendo da quantidade, porque existe um capim que é propício para o desenvolvimento dos ratos. Então, o agricultor que ele tem um machucadinho na mão, na unha, no pé, então ele tomar todo o cuidado, principalmente usar luva, bota, tentar o maior tipo de proteção possível. Você falou que mesmo no campo uma das causas de contaminação pode ser simplesmente beber direto das latinhas, né? Essas latinhas que ficam tempo em distribuidora, que esse é um problema que vocês identificam muitas vezes como sendo a origem do contágio, né? Na verdade, o que acontece? O rato, ele é um animal que ele está em N lugares. Por exemplo, a leptospirose acende-se um alerta em época de enchente, né? Quantidade de rato, quantidade de urina contaminada. Então pode acontecer de você estar num ambiente, ter uma quantidade de rato e acabar se contaminando
por colocar uma lata contaminada pela urina na boca, ou uma garrafa ou qualquer outro objeto. Como também nós já tivemos casos de agricultores na região do Alto Vale que ele foi trabalhar sem bota, sem luva, tinha lesões no dedo e estava mexendo no maquinário. Nesse maquinário continha urina de rato contaminada e ele acabou se contaminando. Teve sérios problemas, não foi a óbito, mas passou muito mal. Qual é a diferença entre a hantavirose e a leptospirose? A leptospirose é causada por uma bactéria e está vinculada à questão da urina na água. A hantavirose é causada por um vírus e está vinculada à questão da poeira, das fezes e da urina do rato quando seca e você inala aquilo. Então, no momento que você está varrendo um rancho, por exemplo, um galpão, e você começa a varrer aquilo e começa a respirar, então ali ocorre a contaminação. Então é necessário, para o caso de limpezas agora de final de ano, o pessoal trabalha muito com limpeza, então utilizar, borrifar água sanitária e também abrir as janelas para ventilar, não ficar inalando aquela poeira junto com fezes e urina de rato. E toda fezes e urina está contaminada com essas doenças ou são casos que tem que estar contaminado para dar o efeito então da doença? Nós não temos como dar um parecer para dizer se o rato A ou B está contaminado ou não. É interessante os cuidados, porque pode ser que esse paciente seja assintomático, ele tenha tido a doença e não tenha adoecido. É muito importante então as orientações, fica o alerta, sempre o uso de EPI. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. E no caso do Fabiano, a suspeita foi porque ele mexeu em uma lagoa alguns dias antes, né? Então esses dejetos dos ratos acabam correndo para dentro da água e entram em contato com a pele, então, em caso de algum ferimento. E agora a gente vai para aquele intervalo curtinho, porque na volta vai ter uma orquídea passando por aqui pelo 2º ano consecutivo. E vai ter mais reportagem da Freeland, agora com um bolinho de chuva sem açúcar. No campo, tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Triturador Florestal Destroyer Solution é uma solução robusta e eficiente para a limpeza de áreas florestais e agrícolas, trituração de vegetação e para manutenção de terrenos. Tritura vegetação com até 25 centímetros de diâmetro, podendo ser acoplado em tratores a partir de 100 cavalos. Disponível nos modelos 2050, 2450 e 2750. Equipamento frontal que oferece conforto, praticidade e ótima visão de trabalho. Possui sistema de amortecedores de impacto, estrutura reforçada, garantindo durabilidade e alto desempenho. ROR, a inovação que o campo precisa. Em outubro do ano passado, a Neuza de Dionísio Cerqueira mandou pra gente um vídeo mostrando uma orquídea muito bonita. Vamos ver um pedacinho? A única coisa que eu coloco nela é carvão, casca de ovos torada. Eu ganhei de um primo essa muda, ela tem 12 anos de vida. E cada ano ela está mais exuberante e mais linda. E como se não bastasse, neste ano ela teve a audácia de contar vantagem da orquídea de novo. Estou aqui de novo, a Neuza de Dionísio Cerqueira, bem da fronteira aqui, para dizer para você que esse ano a orquídea floresceu mais ainda.
ela está com 205 flores. Aquela do ano passado que estava com 111, esse ano está com 205. Foi muito abençoada. E eu estou hoje com muita mais alegria porque estou enviando para você, para o teu programa maravilhoso, e tem a presença dos netos, da Nicole e do Ravi. Tenho mais uma neta, a Helena, mas ela não está presente. Olha só que maravilha, mulher. Foi uma bênção, eu entrego isso tudo a Deus e a Nossa Senhora. Eu só acho engraçado que no ano passado, nesse mesmo lugar, eu cantei uma muda e não ganhei até agora. Brincadeira, Neuza, a tua orquídea tá linda e que capricho, né? Beijo, ó, pra família inteira, pros netos também. Se você também quiser participar deste quadro, o número é o que aparece no vídeo, é o 479-9265-7333. E por falar em curiosidade, a Simone Hoffmann-Kreuz de Alfredo Wagner compartilhou com a gente a foto de uma cebola super grande, 978 gramas. Ela contou que a safra deste ano está um espetáculo, com expectativa de colher de 60 a 70 mil toneladas por hectare. Isso é o dobro da média estadual. E agora a gente volta para o sítio Freeland, em Imigrante, no Rio Grande do Sul, para aprender uma receita de bolinho de chuva sem açúcar. Eu sou a Silvane, aqui do município de Imigrante, da Freeland, e vou mostrar para vocês uma receita que eu herdei da minha falecida avó, que se chama pannekilje, traduzindo bolinho de chuva. Os ingredientes: um ovo, porque eu vou fazer para poucas pessoas hoje, senão eu uso mais. Uma colher de chá de sal, farinha de trigo até ficar no ponto. Aqui eu vou colocar duas, 3, 4, 5. E água, somente isso. É uma receita bem simples mesmo. Nós aqui costumamos comer muito no café da manhã ou nos dias mais frios, que é uma receita muito gostosa mesmo, que em poucos minutos está pronto. Veja, esse já é o ponto, eu só vou batendo mais. Se a gente peneirar a farinha de trigo, ela até fica melhor, mas como hoje eu não peneirei, só para mostrar para vocês rapidamente, eu estou batendo um pouquinho mais, misturando um pouquinho mais, para ficar mais lisa a massa. E essa é uma receita que é servida no nosso café colonial. Lembrando que o café colonial é sempre com agendamento. Recebemos grupos de excursões, sempre com agendamento. Esse é o ponto. Agora então é só fritar. Agora é hora de fritar. Eu estou fritando com óleo de soja, mas vocês podem também usar banha para fritar. Eu deixei esquentar, então, o óleo. E agora vamos começar a fritar o bolinho. A medida que eu faço é uma colher, então, grande. É uma receita super fácil de fazer e muito deliciosa. Deliciosa mesmo. Agora, então, eu vou dar uma virada e deixo fritar mais uns minutinhos até que ele está frito. Até que pega essa cor bem tostadinho assim. Eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Esta receita, como eu falei, então, era da minha avó paterna. Ela falava tudo em alemão. E a curiosidade é que ela tinha 6 nomes. Naquela época se costumava usar muito nome. Guilhermina, Jacobina, Frederica, Cristina,
Pfeifenberg Lagemann era o nome dela. Eu menciono o nome para vocês saberem da onde veio então esta receita. A mesa então está pronta para nós degustar o bolinho de chuva. Eu até vou pedir para o meu pai, que já provou. Pai, você gostou do bolinho de chuva? Ja, schmeckt gut. Traduzindo, ele disse sim, é muito bom. Pode se comer com melado, com geleia, com chimias em cima, que fica muito bom mesmo. É uma delícia. Venham provar da nossa gastronomia. Mais uma receita com história, mais uma receita diferente. Eu nunca tinha visto o bolinho de chuva assim. Funciona quase como um pãozinho frito, né? Se você fizer, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!